Ok, meus amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Estamos analisando a conduta humana penalmente relevante, primeiro elemento do fato típico. Já vimos aqui a questão da responsabilização penal da pessoa jurídica, já vimos as hipóteses de exclusão da conduta humana penalmente relevante, já vimos que ela será ação ou omissão dolosa ou culposa, falamos das teorias da conduta, o causalismo, o kantismo, o finalismo, a teoria social da ação, falamos ainda de funcionalismo, e nós vimos a questão da ação e da omissão, os crimes, portanto, comissivos, omissivos próprios, omissivos impróprios e os crimes de conduta mista. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, nós vamos analisar então o elemento subjetivo da conduta, que é dolo e culpa. Ou seja, já que conduta humana penalmente relevante é ação ou omissão dolosa ou culposa, e a gente já viu a questão da ação ou da omissão, vamos ver a questão do dolo e da culpa, a conduta dolosa e também a conduta culposa. Pois bem, a essa questão do dolo e da culpa, que eu já vou colocar aqui na tela, dolo, culpa, veja que aqui nós podemos chamar de elemento subjetivo, elemento psicológico. Eu até comentei isso quando a gente falava das teorias da culpabilidade, eu falava da teoria psicológica, da psicológica normativa, né? Então a gente pode falar em elemento subjetivo, em elemento psicológico, elemento volitivo, elemento anímico, elemento de vontade, podemos chamar de tipicidade subjetiva. Então tudo isso, né, tem a ver, tem relação com a questão da vontade. Tudo tem a ver com a questão da vontade, o elemento de vontade, o elemento psicológico do ser humano. E eu já havia comentado aqui também, só que bem lá atrás, quando a gente falou das hipóteses de exclusão da conduta humana penalmente relevante, lá por aquela ocasião a gente dizia, meus amigos, que quando a gente fala nisso, né, exclusão da conduta humana penalmente relevante, eu dizia, exclui-se a conduta humana penalmente relevante naquelas hipóteses em que se exclui a vontade, porque se não há vontade, não há conduta humana penalmente relevante. É importante a gente repisar isso, porque naquela ocasião eu tinha dito, olha, não imagine que o crime culposo é um crime sem vontade. Não imagine que na conduta culposa não exista vontade. Existe. Tanto no dolo quanto na culpa existe vontade. A diferença é que no crime doloso, pelo menos falando particularmente do dolo direto, o sujeito tem a vontade de praticar a conduta e de produzir o resultado. Ao passo que na conduta culposa, em que pese ele ter a vontade de praticar a conduta, ele não possui a vontade de produzir o resultado. Então, a conduta culposa é assim, ele tem a vontade de praticar a conduta. Como a gente já comentou aqui, o sujeito que está trafegando de forma imprudente e atropela e mata alguém, ele não tinha vontade de produzir o resultado, mas ele tinha vontade de praticar a conduta. A vontade dele era correr naquela velocidade, era acelerar, era por qualquer razão, para chegar mais cedo em casa, para não se atrasar para uma reunião, para não, enfim, né, para testar a velocidade do carro, para ver quanto ele conseguia fazer naquela pista. Não importa a razão, o que importa é que ele teve vontade de praticar a conduta. Se não havia vontade de praticar a conduta, aí não há conduta humana penalmente relevante, porque aí será ou movimento reflexo, ou estado de inconsciência, ou coação física irresistível, né? Mas fora isso, existe vontade, porque existe conduta. Se é conduta voluntária, né? Para que seja conduta humana penalmente relevante. E aí a gente já viu que desde Welzel, desde o advento do finalismo, eu preciso desse elemento subjetivo para caracterizar a conduta humana penalmente relevante. Ou seja, se não houver nem dolo nem culpa, não há conduta humana penalmente relevante e o fato seria atípico. Eu vou voltar aqui a um exemplo que eu trouxe quando eu comentei lá atrás, meus amigos, da questão envolvendo a questão ali, exemplificava ali as teorias da conduta, as teorias da ação, e aí eu exemplificava trazendo um caso em que vamos imaginar que um sujeito está trafegando, observando todas as regras de trânsito, né? Observando o limite de velocidade, o carro está em dia, não ingeriu nenhuma substância psicoativa, enfim, um motorista padrão, um motorista exemplar que tem infelicidade de encontrar pela frente um suicida que se atira na frente do seu carro e ele não tem tempo de frear o carro. O carro passa por cima do sujeito, o sujeito efetivamente vem a óbito. E eu dizia lá naquela ocasião, e faço questão de reiterar, que em um caso como esse, o motorista não agiu nem com dolo nem com culpa.
Ele agiu com conduta humana? Sim, havia vontade, conduta humana consistente no trafegar, só que não houve nem dolo nem culpa em relação ao resultado. Não houve dolo, né? Não havia vontade de produzir o resultado, não assumiu o risco de produzir o resultado, e também não havia culpa, porque não houve inobservância de um dever de cuidado. Ou seja, o que nós estamos procurando trazer é que, se não há nem dolo nem culpa, eu teria um fato atípico. Por que um fato atípico? Porque eu teria aqui uma situação na qual eu falo em ausência de conduta humana penalmente relevante, e se é, meus amigos, ausência de conduta humana penalmente relevante, então, indubitavelmente, nós não teremos aqui fato típico, que é a conduta, a gente sabe, é o primeiro elemento do fato típico. Então, é importante trazermos essas considerações em torno da questão do dolo e da culpa. Outro ponto importante que eu quero trazer é o seguinte: o Código Penal, que trata desse tema no artigo 18, parágrafo único, o Código nos traz a regra, meus amigos, da excepcionalidade do crime culposo. O artigo 18, parágrafo único, eu repito, nós temos aí a regra da excepcionalidade do crime culposo. E o que é que significa isso? Excepcionalidade do crime culposo significa dizer, efetivamente, que quando a gente traz aqui o tipo penal, nós temos que, em regra, ele é doloso e só excepcionalmente ele será culposo. Então, quando a lei descreve a conduta, né, a gente sabe que tipo penal é isso. A gente sabe que tipo penal é a lei descrevendo a conduta que considera criminosa. Né? Então, artigo 121, matar alguém, ali é um tipo penal, a título de exemplo. Né? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que quando a lei descreve a conduta que reputa criminosa, é muito importante que a gente entenda que ali, em regra, eu tenho um tipo penal doloso. Só excepcionalmente eu terei um tipo penal culposo. O que é que significa esse só excepcionalmente? Significa que quando a lei traz ali o tipo penal, eu já está subentendido que é dolo. E para que tenha a modalidade culposa, a lei precisará dizê-lo expressamente. Então, no artigo 121, que trata do homicídio, nós temos lá o caput do 121 é matar alguém. Meus amigos, já está subentendido que esse matar alguém é matar alguém dolosamente. A lei não precisa dizer isso. Quando o artigo 121 caput diz matar alguém, já está subentendido que é matar alguém dolosamente. Ponto. Já está subentendido. É matar alguém dolosamente. Tá? A lei não precisa dizer isso. Agora, para que eu tenha modalidade culposa, aí sim a lei vai precisar dizer expressamente. E é o que a lei faz nesse mesmo artigo 121, lá no seu parágrafo 3º. Por que existe homicídio culposo? Porque a lei disse assim expressamente lá no artigo 121, parágrafo 3º. Então, para que a gente tenha a modalidade culposa, é necessário que a lei o diga expressamente, tá? Então, isso é, eu repito, a regra da excepcionalidade do crime culposo. Então, o tipo penal ele é, em regra, doloso e só excepcionalmente culposo. Ainda para ficar no exemplo aqui dos crimes contra a vida, a gente citou aqui o artigo 121, né, que é o crime de homicídio. Veja que entre os crimes contra a vida, a título de exemplo, o único que tem modalidade culposa é o homicídio. Veja que não tem modalidade culposa no artigo 122, que é o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Não tem também no 123, que é o infanticídio. Não tem a partir do 124, que são as modalidades de aborto. O aborto vai do 124 até o 128, tá? Sendo que 124 ao 126 são modalidades de aborto, 127 são modalidades qualificadas e 128 são as hipóteses de aborto permitido. Então, não tem também. Então, assim, imagine uma mulher que está grávida e não sabe que está grávida. Aí ela toma uma substância que provoca ali como efeito colateral um aborto, um abortamento. Nesse caso, veja, ela não cometeu o crime de aborto. Por quê? Porque realmente ela provocou o aborto, mas ela provocou o aborto de forma culposa, de forma não intencional. E provocar o aborto de forma não intencional não é crime. Por que não é crime? Porque não está previsto em lei como crime. Ainda ficando nos exemplos, se a gente for lá para os crimes contra o patrimônio, o único que tem modalidade culposa é a receptação, artigo 180, que é o último, inclusive, dos crimes contra o patrimônio. Né? Os crimes contra o patrimônio vão do 155 ao 180, 155 com furto, 180 com receptação. E aí depois vem os artigos 181 até o 183, que são disposições finais dos crimes contra o patrimônio. Mas crime contra o patrimônio vai até o 180.
e é o único que tem modalidade culposa. Receptação culposa é crime, mas não existe crime de furto culposo, de roubo culposo, de estelionato culposo, de apropriação indébita culposa. Não existem. Por quê? Não tem previsão em lei. Então é por isso que eu já mencionei aqui em alguma outra ocasião que se eu pego o seu celular acreditando ser o meu celular, eu pratiquei uma subtração culposa, porque eu não tinha dolo, não tinha consciência de que era coisa alheia. E dolo pressupõe consciência do que eu estou fazendo. Dolo é consciência e vontade. Então, se eu pego o seu celular sem saber que é o seu celular, isso não é crime. Por que não é crime? Porque não existe subtração culposa como modalidade criminosa. Então é por isso que eu digo, voltando aqui para a ideia de dolo e culpa, é por isso que eu reitero que o dolo é o elemento subjetivo por excelência e a culpa é elemento subjetivo por exceção, significando dizer, portanto, que o tipo penal ele é, em regra, doloso e só excepcionalmente ele será culposo. O que é que significa esse excepcionalmente? Significa que somente será culposo se houver expressa previsão em lei para a modalidade culposa, tá bom? Volta comigo para a tela, o que é que nós temos aqui? Dito isto, meus amigos, vamos lá, vamos avançar aqui ainda em relação a esse tema. Então vamos falar particularmente agora do dolo. A gente trouxe essa visão geral, né, dizendo que, portanto, sem dolo ou culpa eu não terei conduta humana penalmente relevante e, portanto, não terei fato típico. E a gente já trouxe aqui a ideia de que o dolo é elemento subjetivo por excelência e a culpa é elemento subjetivo por exceção. Aí agora a gente analisa de forma pormenorizada o dolo e em seguida a gente vai analisar de forma pormenorizada a culpa, tá? Vamos começar então aqui com a questão atinente ao dolo e começando, meus amigos, com as teorias sobre o dolo. Teorias sobre o dolo. O que é que significa isso? Significa teorias que vão tentar aqui, portanto, nos explicar o que é dolo. Teorias que vão tentar aqui nos dizer o que é o dolo. O que é o dolo, para que serve o dolo, ou melhor, como é que eu defino o dolo, como é que eu conceituo o dolo, né? Bom, nós temos, são algumas teorias, como eu já mencionei aqui, no nosso livro, Direito Penal Didático, parte geral, a gente analisa de forma minuciosa todas as teorias, mas aqui a gente vai analisar aquelas que são importantes, né? Porque lá a gente coloca também, porque também é uma fonte de pesquisa, os livros servem para isso também, para serem fontes de pesquisa, mas aqui a gente vai ser um pouco mais objetivo para trazer aquilo que tem repercussão no Brasil. Então aqui são as teorias sobre o dolo que tem algum tipo de discussão no Brasil, seja porque o Brasil adotou, ou seja porque no Brasil tem muita relevância, porque é bastante debatido, tá? Então olha só, então a gente vai começar aqui com a mais importante das teorias, que é a teoria da vontade. E a mais importante das teorias é a teoria da vontade. O que é que nos diz a teoria da vontade? É essa teoria que vai nos dizer que o dolo é constituído de um binômio. O que é o binômio? É o binômio consciência e vontade. Consciência e vontade. Sendo que a consciência é o chamado elemento intelectivo e a vontade é o elemento volitivo. Então, quando eu falo em dolo, eu tenho, então, dois elementos, eu repito, um primeiro elemento que é intelectivo e um segundo elemento que é elemento volitivo. Elemento intelectivo e elemento volitivo. Com esses dois elementos, eu vou caracterizar o dolo. Só que eu quero avançar mais um pouco para te recordar o seguinte. Eu quero te recordar ainda, meus amigos, que quando a gente fala em dolo, lembra que na época do causalismo, a gente falou disso aqui quando a gente trouxe as teorias da conduta, na época do causalismo, quando a gente falava em dolo, na época do causalismo, eu reitero, quando a gente falava em dolo, lembra que lá a consciência era a consciência fática e também pressupunha a consciência da ilicitude da conduta. Era uma época em que a gente falava em dolo normativo, porque o dolo não envolvia apenas aspectos relacionados ao fato, envolvia também aspectos relacionados à ilicitude da conduta, ou seja, aspectos relacionados à norma, ou pelo menos à conduta proibida pela norma. Tá? Então a gente falava em um dolo normativo, era o chamado dolo colorido, né? Era o dolo, na época se chamava dolo colorido, dolo cromático, né? Bom,
Lembra que desde o advento do finalismo, com Wetzel, no final da primeira metade do século XX, lembra que isso mudou, porque hoje, olhando aqui mais uma vez para a tela, quando a gente fala em consciência, não estamos falando mais em consciência da ilicitude, estamos falando exclusivamente em consciência fática, em consciência do fato, em consciência daquilo que está acontecendo, daquilo que aconteceu. É isso, é essa consciência fática, consciência do fato, é o chamado dolo natural, um dolo que não abrange, um dolo que não envolve a consciência da ilicitude. Veja, por quê? Porque a consciência da ilicitude não é importante? Não, ao contrário, a consciência da ilicitude é muito importante, mas como a gente sabe, ela não integra o dolo, ela é um outro elemento, é um elemento específico da culpabilidade, um elemento autônomo, não é mais integrante do dolo, e é um elemento que integra lá a culpabilidade. A gente comentou isso quando a gente falava sobre as teorias da conduta e eu estou repisando isso aqui com vocês. Então, em suma, o que é que nos diz a teoria da vontade? Lembrando que essas teorias sobre o dolo são teorias para tentar explicar o que é dolo. São teorias para conceituar o dolo, para nos dizer o que é dolo. E a teoria da vontade diz o que sobre isso? Diz que o dolo é constituído de um binômio. Qual é o binômio? Consciência e vontade. Ou seja, dolo é consciência do que estou fazendo aliado à vontade de fazer. A consciência do que estou fazendo aliado à vontade de fazer. Em um outro momento é que a gente discute se havia ou não consciência da ilicitude da conduta. No momento do dolo é só a consciência fática, a consciência do que estou fazendo. Exemplifico mais uma vez. Mais uma vez aquele exemplo em que eu subtraio o seu celular acreditando ser o meu celular. Perceba que me falta consciência fática. Por quê? Porque me falta, a gente sabe que furto é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Se eu subtraio o seu celular acreditando ser o meu celular, me falta consciência em torno do elemento coisa alheia. Veja, eu estou subtraindo coisa alheia, mas por acreditar que é coisa própria. Eu não tenho consciência de que é coisa alheia. Se eu não tenho consciência do que estou fazendo, eu não tenho vontade de fazer. Ou seja, se eu não tenho consciência de que aquilo é coisa alheia, eu não tenho a vontade de subtrair a coisa alheia. Então é por isso que eu repito, o dolo é consciência fática, é consciência do que estou fazendo, aliado à vontade. A vontade de fazer e produzir o resultado. Então, isso é dolo para, meus amigos, a teoria da vontade. É a consciência do que estou fazendo aliado à vontade de fazer. Eu tenho a vontade de praticar a conduta e de produzir o resultado. Vontade, eu repito, de praticar a conduta e também de produzir o resultado. Tá bom? Então, essa é a ideia aqui sobre a teoria da vontade. E essa teoria da vontade é o que foi acolhido no Código Penal brasileiro com o nome de dolo direto, ou melhor, foi acolhido no Código Penal brasileiro essas expressões, né, dolo direto, dolo eventual, as expressões não constam do Código, as expressões são doutrinárias, assim como nós falamos no bloco anterior sobre a figura do garantidor, garante, e eu dizia que são expressões doutrinárias, não são expressões que vão para o Código, aqui é a mesma coisa, dolo direto, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente, que são expressões que a gente vai analisar a miúde, são expressões doutrinárias, não são expressões que estão no Código. Então, quando eu digo aqui que o Código Penal adotou a teoria da vontade com o nome de dolo direto, o nome não é dado pelo Código, o nome é dado pela doutrina. Mas aquilo que a teoria da vontade chamou de dolo está previsto no artigo 18 do nosso Código Penal. No próximo bloco eu vou trazer o artigo 18 também aqui na tela para analisar minuciosamente, porque aqui a gente ainda está analisando as teorias, a gente não chegou ainda nas modalidades de dolo propriamente dito, tá? Mas a gente vai fazer isso. Mas o que nos interessa aqui no momento é a gente compreender que a teoria da vontade foi acolhida no Código Penal brasileiro no artigo 18 e aquilo que a teoria da vontade chamou de dolo, nós no Brasil chamamos de dolo direto. E daqui a pouco a gente vai ver de forma minuciosa, mas eu já antecipo, que a gente pode até ser um pouco mais específico. Não é qualquer dolo direto, é o dolo direto de primeiro grau. Então aquilo, eu repito, que o código chamou de dolo, é o que nós vamos chamar aqui de dolo direto de primeiro grau, tá bom? Beleza, vamos lá. Então essa teoria foi acolhida entre nós. A segunda teoria, meus amigos,
é a teoria do assentimento, também chamada de teoria do consentimento. Essa teoria vai nos dizer, teoria do assentimento ou do consentimento, essa teoria vai nos dizer que, para que haja dolo, não há necessidade de que o agente tenha vontade de produzir o resultado. Basta que ele tenha consentido a produção do resultado. Basta, portanto, que ele tenha admitido a produção do resultado. Se ele consentiu, se ele admitiu a produção do resultado, isso já seria suficiente para que nós tivéssemos dolo. Então, é isso, assumir a possibilidade do resultado é o que o código chamou de assumir o risco do resultado. Assumir o risco do resultado é o que diz a teoria do assentimento e é aquilo que nós chamamos de dolo eventual. A gente chama de dolo eventual, é isso, esse assumir o risco de produzir o resultado, tá? Então, teoria do assentimento é isso, eu já lhe antecipo que quando a gente fala em teoria do assentimento, quando a gente fala nessa ideia de assumir o risco de produzir o resultado, nós estamos falando aqui, meus amigos, particularmente em ser indiferente para com o resultado. Ou seja, é como se o agente praticasse a conduta e ele dissesse, der no que der, não deixo de agir. Ele manifesta essa indiferença para com esse resultado, isso caracteriza o chamado dolo eventual. É a teoria do assentimento ou teoria do consentimento. Volte comigo aqui para a tela. Que mais? E aí, meus amigos, vejam, nós temos uma terceira teoria, que é a teoria da representação. Teoria, eu repito, da representação. O que é isso? O que é a teoria da representação? Veja bem, teoria da representação, quando a gente fala nisso, é importante a gente lembrar que representar é imaginar. Né? Representação é isso. A representação é uma construção imaginária. Então, representar é isso. Quando eu penso em alguma coisa, quando eu imagino alguma coisa, isso é uma representação mental. Teoria da representação é isso. É essa ideia que está fulcrada na concepção de prever o resultado. Ou seja, prever o resultado é imaginar que o resultado pode ocorrer. Então, eu tenho uma construção mental de que o resultado pode ocorrer. Então, o que diz a teoria da representação? Essa teoria nos diz que para que haja dolo, não há necessidade de o sujeito querer o resultado, ou seja, ter vontade de produzir o resultado. E também não basta, também não é necessário que ele tenha assumido o risco de produzir o resultado, ou seja, que ele seja indiferente para com o resultado. Não. Basta que ele tenha previsto o resultado. Se ele conseguiu prever o resultado, se ele previu o resultado, isso já é suficiente para caracterizar o dolo. Então, o sujeito que está praticando a conduta e ele prevê o resultado, ele sabe que o resultado pode ocorrer, ele imaginou esse resultado, ele viu esse resultado como possível, isso já seria suficiente para que nós tivéssemos uma conduta dolosa. Tome muito cuidado, porque eu quero que você lembre que essa teoria não foi acolhida pelo nosso Código Penal. Essa teoria, eu repito, não foi acolhida pelo nosso Código Penal. Por que não? Porque para o nosso Código Penal, não basta que o agente tenha efetivamente previsto o resultado. O nosso Código Penal previu duas situações de dolo no seu artigo 18. A primeira, que é o que a doutrina vai chamar de dolo direto, é quando o sujeito tem a vontade de produzir o resultado. É o que a teoria da vontade chamou de dolo. E a segunda é quando ele assume o risco de produzir o resultado. Nós já dissemos que assumir o risco de produzir o resultado significa ser indiferente para com esse resultado. É o que a segunda teoria chamou de dolo, ou seja, a teoria do assentimento ou teoria do consentimento. Todavia, meus amigos, o que essa terceira teoria chamou de dolo, aqui no Brasil, nós vamos chamar de culpa consciente. O que é culpa consciente? A culpa consciente ocorre quando o agente previu o resultado, mas ele não teve a intenção de produzir o resultado e ele também não assumiu o risco de produzir o resultado.
Se ele não teve a intenção de produzir o resultado, ou seja, não há uma hipótese de dolo direto, ele não assumiu o risco de produzir o resultado, ou seja, não há uma hipótese de dolo eventual, mas ele previu o resultado, isso não é dolo, isso continua a ser culpa. E o fato de ele ter previsto expressamente o resultado, isso faz, meus amigos, com que nós tenhamos uma hipótese de culpa consciente. Claro que, por enquanto, a gente só está estudando as teorias do dolo. E são essas as 3 teorias importantes. As 2 primeiras por terem sido expressamente previstas no nosso Código Penal. E a terceira por ser uma teoria que não foi acolhida no Código Penal, mas com a qual a gente precisa tomar muito cuidado para não confundirmos o dolo com a culpa consciente. Esse é um primeiro momento em que nós estamos estudando essa teoria. A gente vai para um próximo momento em que a gente vai analisar as modalidades de dolo de forma minuciosa e depois analisaremos também as hipóteses de culpa de forma minuciosa e aí a gente vai trazer mais detalhes entre essa distinção entre dolo eventual de um lado e culpa consciente do outro. No momento, para encerrarmos esse bloco, basta a gente lembrar disso que nós temos aí. A teoria da vontade vai dizer que dolo é a vontade consciente de produzir o resultado. Foi acolhida no Código Penal. A teoria do assentimento diz que basta que ele tenha consentido com a produção do resultado, também foi acolhida no nosso Código Penal. E a teoria da representação diz que para que tenha dolo, basta que ele tenha previsto o resultado. Isso não foi acolhido entre nós. A gente encerra esse bloco e a gente volta trazendo mais desdobramentos do tema dolo e culpa. A gente já volta. Vamos lá.